Olá pessoal, nós vamos dar seguimento à nossa revisão. Eu decidi gravar um breve resumo para vocês, né, do que a gente já teve nesse mês, durante o mês de abril e também um pedaço de março, né? E também resolver algumas questões, tá? As questões que eu vou deixar disponível no Google Forms, né? Vou deixar o link aqui para vocês e também nos outros veículos aí de comunicação com os alunos, que é os plantões de dúvida e o Google Sala de Aula. Bom, vamos começar, né? O que que a gente viu até agora de importante, né? A gente viu uma recapitulação da, da disciplina de sociologia, não só que tem como base o questionamento da sociedade, mas de todo o fundamento científico, que tem como base o questionamento, a crítica, né? O desenvolvimento de uma crítica fundamentada com argumentos e que tem um embasamento histórico. A gente viu também o conceito de cidadania, que a gente vai conversar ainda um pouco, sobre os direitos civis, sociais e políticos, e também vimos brevemente sobre democracia, né? Bom, eu vou passar um slide de cada aula, que eu acho que foi o mais importante, né? Então, rapidamente vocês vão poder dar uma olhada, relembrar, né? Se você quiser ainda relembrar um pouco melhor, você pega esses conjuntos de slides passados, né? E esse foi o primeiro conjunto de slides que a gente conversou um pouco sobre a importância do ato de questionar na ciência, né? Não somente na ciência, mas em especial na ciência, né? Então, o questionamento faz parte dos modelos científicos. Por quê? Porque a ideia de ciência, né, a formação de ciência passa por isso, né, de você sempre ir testando alternativas, sempre analisar a situação e observar o que é um problema, o que pode ser aprofundado, o que ainda não foi estudado, né? Experimentar, analisar esses resultados, chegar a uma conclusão, e essa conclusão, obviamente, vai abrir mais perguntas, né? Então, a ciência é sempre fazer perguntas, né? A ciência nunca para de formular questionamentos. Então, o questionamento ele faz parte da ciência e como nós aqui da sociologia somos parte aí das ciências humanas, né, as ciências sociais, a gente tem como base, de fato, o questionamento, né? Então a gente viu bastante isso, né? E faz parte não só das ciências humanas, né, como todas as ciências, né, tem como base aí a problematização das suas ideias, das suas observações e depois o questionamento, né? Então, vocês estão vendo aí, né, a ciência e o questionamento, eles é, são partes de um ciclo, né? Não há um final, não há uma verdade absoluta, está sempre se renovando, né? A gente viu aí, né? As observações iniciais, né? O início de tudo, né? Eles partem sempre do senso comum, de uma ideia, de uma criatividade também de um cientista que foi buscar essa ideia no cotidiano da sua vida, no cotidiano em que ele enxerga, né? Numa relação de proximidade com o dia a dia das pessoas. Então é basicamente isso, né, que eu queria falar dessa parte, que era a introdução mesmo. Vamos agora por a conceituação um pouco mais aprofundada da disciplina de sociologia, né? A gente viu praticamente durante o mês todo, né, de março e abril, a ideia de cidadania, né? O que são os cidadãos, né? São todos os membros de um Estado, né? Ou seja, de uma organização social que busca na coletividade o bem público, uma vida digna das pessoas em que elas possam aí se organizar para dividir tarefas, para ter objetivos, para conseguir dividir também riquezas, garantir uma série de direitos, né? Então a gente viu que o conceito de cidadania no passado era um conceito mais limitado, que não eram para todos os cidadãos, né? Não eram para todas as pessoas, ser cidadão não era para todo mundo. Aí a gente viu também que a ideia de cidadania ela foi ampliada na modernidade e também significa igualdade, né? Então, deixa eu aparecer aqui. Então, aqui está um conceito de cidadania bastante
amplo, né? A gente estudou de maneira mais aprofundada, mas você entendendo isso e conseguindo relembrar o que a gente viu antes, né? Você vai ter pelo menos uma abordagem mais estável sobre o que é cidadania, né? A concepção contemporânea, né, ainda inclui direitos humanos, econômicos, direitos culturais, ou seja, uma ideia de direitos e serviços que os cidadãos têm disponíveis de maneira muito ampla, né, cada vez mais para a gente viver de uma maneira boa, uma maneira confortável, a gente tem que ter uma série de direitos à nossa volta, né? Então, é esse o conceito de cidadania mais moderno, né, moderno que a gente tem na atualidade. A gente viu também a diferenciação entre direitos, né, civis, políticos e sociais. A gente viu que eles chegaram em diferentes épocas no Brasil e em outros países, né? Geralmente a ordem é direitos civis, depois políticos, depois sociais, mas isso não importa muito, né? É uma parte mais digamos, mais superficial, né? O que é interessante a gente entender o que são esses direitos, né? O que a gente estudou. Bom, os direitos civis muitas vezes são relacionados às liberdades que os indivíduos têm, né? Então, o direito à vida, né? De você ter uma vida digna, de você ter a sua vida em si, né? De você não ser assassinado, morto por alguém, né? Então, a preservação da vida, né? O principal direito, digamos, aí civil, né? E aí tem outros que vocês provavelmente já conhecem bem, né? Liberdade de expressão, direito à privacidade, direito à propriedade, liberdade religiosa. São todos esses direitos que, para a gente viver uma vida coletiva com menos conflitos, uma vida coletiva em que você possa é, consiga organizar a sociedade de maneira que todos tenham a sua liberdade, que todos sejam iguais juridicamente. Bom, depois a gente viu os direitos políticos, né, que é basicamente a sua atuação e a possibilidade de atuação política na sociedade em que você vive, né, tanto sendo, se transformando num candidato político, com participando de um cargo público, tendo um cargo público, quanto escolhendo os seus representantes políticos, né? É, é, podendo também participar de manifestações populares, criar partidos, ter liberdade de associação política, né? Obviamente que essa liberdade se esbarra na hora que é, tem aí um pano de fundo, né, relacionado à violência, né, incitar a violência, incitar o conflito, incitar o preconceito, a discriminação, né? Então não é todo tipo de liberdade e manifestação política que é aceita como direito político. Então a gente discutiu também bastante isso, né? E por último, os direitos sociais são relacionados de fato a serviços e bens essenciais para uma qualidade de vida boa das pessoas, uma vida digna, né? Que seria educação, trabalho, moradia, né? E saneamento básico. A gente também viu um pouco problemas e conflitos, né, tensões nos direitos, né, por exemplo, a liberdade de expressão, né, quando que acaba a sua liberdade de expressão? A partir do momento que você faz uma calúnia, né, que você atinge outra pessoa, que você utiliza a sua forma de expressar, né, de se expressar, para, na verdade, retirar a expressão de outro, né? Então, a gente discutiu um pouco isso, e quem regulamenta todos esses direitos e a ideia de cidadania de maneira ampla no nosso país, e é uma forma de fundamentar de uma maneira objetiva, né, esses direitos, sem que eles possam ser mudados a partir da fala, a partir do tempo, de maneira breve, de maneira simples, né, é a Constituição. Aí nós conversamos um pouco sobre a nossa última Constituição Federal de 1988, que garante uma série de direitos e liberdades individuais, garantias e liberdades individuais que são essenciais para a nossa vida, né? Então conversamos bastante disso, né? E o mais recente, o tema mais recente, que foi aí um pouco sobre democracia, né? A gente conversou um pouco sobre o que é o significado de democracia, né? E aí eu trouxe, junto com o Centro de Mídias, algumas ideias, né? Basicamente, a democracia é um regime de governo em que há o controle da população dos seus
daqueles que eles consideram governantes, né, aqueles que vão organizar a sociedade, criar leis, fazer uma certa distribuição de renda, de serviços, né? Então, a população escolhe, a população pode entrar nesses cargos, então o governo é do povo, pelo povo e com o fim ser coletivo também, né? Não direcionar a certos grupos ou mesmo a pessoas ou a um indivíduo só, né? Muitas vezes próximos aí a regimes monárquicos, né? Que tem essas características ou aristocráticos que nós vamos estudar mais para frente, né? Conforme aí vocês estão observando, né? E aí nós analisamos um pouco sobre o autoritarismo, né? Que são situações de ausência, né? De cidadania. Então, muitas vezes é na ausência que a gente percebe como que é uma democracia, como que é ter direitos, como é viver com cidadania, né? Então, conversamos um pouco disso, né? E também vimos aí basicamente um pouco sobre o conceito de Estado, né? A ideia de Estado, que eu já falei aí no começo, né, do nosso encontro agora, que é basicamente uma organização social que busca, né, tratar dos conflitos, tratar de diferentes situações da sociedade para que haja, né, um estilo de vida, uma forma de viver harmônica, para que seja garantidos certos direitos, né? E muitas vezes o Estado não necessariamente faz parte de uma democracia, né? A democracia está inserida em um determinado Estado, né? Então, por exemplo, tem Estados fundamentalistas, né? Principalmente no Oriente Médio, em que muitos direitos é, não são garantidos a toda a população, né? Então, a gente viu um pouco disso. É interessante aqui as palavras-chave, né? Voto, um direito político, é parte essencial da democracia, né? Igualdade, principalmente aí igualdade civil, né? Muitos acreditam que o conceito de igualdade tem que ser ampliado na democracia, né? Até atingir mesmo uma ideia de igualdade de renda, né, igualdade social, são teorias aí que a gente vai ver mais para frente, né, o próprio conceito de justiça de maneira objetiva e impessoal, né, tem bastante relação aí com a democracia e também a questão aí de você ter uma vida digna, com bem-estar, né, com qualidade, né, além das diversas formas de participação. E para encerrar, né, vamos falar um pouco da nossa última atividade, que eu deixei disponível, o link está aí, se você quiser copiar, né, senão você entra aí por modos, né, de maneira mais fácil, por outras vias, né. Então é um formulário, né, tem 3 questões muito fáceis, né, vou explicar de maneira breve cada uma, né. Então, vamos lá, elas estão embaralhadas, né, as questões, então toma cuidado aí para não colocar exatamente como está aqui, né? Bom, qual a alternativa? Vamos lá, primeira, não pode ser associada à atitude de questionar a realidade. Vamos ver aí. Não divulgar teorias que representem verdades absolutas. De fato, é, essa não é a correta, né? Por quê? Porque essa é uma alternativa relacionada à ideia de questionamento, né? Ou seja, você sempre desconfiar, né? Sempre procurar ir atrás do que está colocado como dado, né? Ou do que é colocado como único, como uma única verdade, como uma única forma de ver o mundo, né? Questionar verdades absolutas faz parte aí dos hábitos de questionar na ciência também, né? Então, não é essa a alternativa. Ter um método e organização para fundamentar um argumento. Essa é uma atitude relacionada ao questionamento da realidade. Para você conseguir questionar de maneira aprofundada, de maneira válida, você tem que ter um arcabouço de ideias ali desenvolvidos, né? Ou seja, precisa ter um fundamento da sua argumentação. Então, não é essa. A alternativa é essa, procurar construir o conhecimento individualmente, não é, essa aqui está incorreta, né? Por que, que está incorreta? É, na ciência, né, e também o questionamento da realidade, procura a construção do conhecimento coletivamente. Não adianta nada você ser a pessoa mais inteligente do mundo, descobrir diversas teorias, ter argumentos bem consolidados, se você não consegue divulgar, se você não consegue compartilhar com a comunidade científica,
com outras pessoas que tenham um conhecimento semelhante ao seu, para poder aí procurar questionamentos e também verificar se há erros, né? E aí dar dinamismo à própria ciência, né? Então essa é a alternativa incorreta. Logo, a alternativa correta, ele está falando qual não pode ser associada à atitude. Procurar o conhecimento individualmente não pode ser associada à atitude de questionar. Pensar além das aparências, ou seja, investigar o que há por trás das aparências, é uma atitude questionadora da realidade, né? E por último, procurar diferentes pontos de vista sobre o mesmo tema também é uma forma de você descentrar aí o seu olhar, né? Descentrar a posição que você acha válida e tentar achar outras formas de ver o mundo. É uma atitude questionadora também, tá? Bom, continuando essa segunda questão ela é muito fácil, né? Então, eu estava perguntando aqui qual é um documento legal que tem nossos principais direitos, né? O documento legal feito em 1988 é a Constituição Federal de 1988. Todos os outros documentos, né, eles podem aí, tirando essa carta de posse dos governantes, né, que é um pouco bizarro, né, nem sempre isso ocorre, né, todos os outros também são formas aí de você ter fundamentos da cidadania, mas não é a principal, né? Por exemplo, o Estatuto da Criança e do Adolescente fala só da questão dos adolescentes, né, e das crianças. Ele não trata outros fundamentos importantes da cidadania, né? O regimento interno da Câmara dos Deputados é como os nossos deputados vão se comportar aí ao longo do seu mandato, também faz parte aí de um fundamento da cidadania, mas é específico aos deputados. E por último, a correta, a Constituição Federal, tá? Bom, vamos lá para a última questão. Assinale a alternativa que contém aí os direitos civis, sociais e políticos na ordem em nosso país, nos momentos, né, na atualidade, no nosso momento histórico atual. Bom, a alternativa correta é essa, né? Ou seja, liberdade de expressão é um direito civil, tá? Como você, lembrando, né, o que é um direito civil, a forma de você se organizar coletivamente, né, de você conseguir aí que as pessoas se organizem no sentido de diminuir conflitos e atritos em relação àquilo que elas pensam individualmente, né? Então, a liberdade de você falar o que você acredita, o que você pensa, o que você acha justo, é um direito civil. Direito à moradia, assim como outros direitos, direito à saúde, à educação, a saneamento, são direitos sociais que garantem o bem-estar das pessoas na sociedade, né? E os direitos políticos são direitos de você participar ou colocar representantes no ambiente político, né? Então, participação de manifestações políticas é um direito político, tá? Vamos rapidamente, né? Direito ao voto aqui é um direito político, então não é um direito social, não está na ordem respectiva. Liberdade de exposição à intimidade é uma violação, né? Na verdade, do direito à intimidade, então não é um direito civil. Educação pública de qualidade é um direito social. Liberdade de associação política é um direito político, né? Então, percebam que eles não estão na ordem respectiva, né? E que está saída da questão, né? Censura não é um direito, é uma restrição de direito. E liberdade e privacidade, né? Quer dizer, direito à privacidade é um direito civil, né? Anonimato, ele não é permitido, somente em algumas situações na sociedade, então não é um direito, né? Candidatar-se a um cargo público é um direito político e não social, e liberdade de expressão é um direito civil e não político. Era isso que eu queria falar, né? Tentei fazer de maneira bem breve, né? Essa pequena videoaula. Espero que todos tenham gostado. Qualquer dúvida, entre em contato comigo, seja pelo WhatsApp, seja pelo Google Sala de Aula ou nos plantões de dúvida. Muito obrigado aí. Espero que vocês tenham entendido. É isso. Tchau.